Você se surpreende cada vez que você abre o forno, porque a gente ouviu dizer que na cerâmica, cada fornada é uma surpresa. A gente nunca sabe o que vai sair de dentro do forno. E aí eu respondi para elas: não, eu não tenho uma surpresa cada vez que eu abro o forno. Se isso acontecesse, era um sinal de que eu sou completamente incompetente. Olá, eu sou Carol Lamaita, artista plástica e ceramista, e hoje eu quero conversar com você sobre a surpresa que é abrir o forno. Se você já faz cerâmica, se você nem faz cerâmica, me conta aqui. Você sabe, por exemplo, que uma peça, uma xícara, um pote, um dia foi um pedaço de argila? Tem muita gente que não tá no universo da cerâmica que nem imagina que alguém pegou um pedaço de argila, modelou uma peça, que essa peça passou por uma queima, que depois essa peça recebeu um banho de esmalte, ela foi para uma outra queima, e aí, tcharam, existiu uma cerâmica. De verdade, tem gente que não imagina qual é o processo que isso aqui passa para virar uma peça final. Mas acredito que aqui eu tô falando com você que já, se interessa por cerâmica, já faz cerâmica, de repente você faz cerâmica como um hobby em casa, ou você tem o seu ateliê de cerâmica e produz e trabalha com cerâmica, ou que você frequente ateliês de cerâmica e faça aulas. Então você já sabe que esse processo todo acontece. Mas mesmo assim, existe essa surpresa de que, por exemplo, existem várias cores de argila, que essas cores de argila, à medida que secam, a peça muda de cor. Que essa peça que tinha uma determinada cor vai passar por uma primeira queima, queima de biscoito. Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma argila que tá seca, isso aqui é a mesma peça que passou pela queima de biscoito. A única coisa que mudou aqui foi a cor da argila. Mas quando a gente vai lá no ateliê, que a gente faz aula de cerâmica, a gente deixou nossa pecinha seca na prateleira, cuide bem dela. E aí a gente volta e a gente vê isso aqui, a reação de todo mundo é: nossa! E eu lembro sempre que eu adorava olhar a reação das alunas, porque eu ficava, meu Deus do céu, nada mudou, só a cor da argila, a peça continua idêntica. Nesse estágio, ela não diminui de tamanho, ela não retrai, ela não empena, nada, ela só mudou de cor e a gente fica muito surpreso. E aí a questão é que nesse começo, tudo é novidade, então tudo é motivo pra gente se surpreender. Eu recebi uma visita uma vez no meu ateliê, eu tinha um ateliê na Vila Madalena, que é um bairro aqui em São Paulo, onde tem muitos ateliês e muitos artistas de diversas áreas. E eu recebi esse grupo de alunas de uma faculdade de arquitetura que estava fazendo uma série de entrevistas com vários ceramistas. E aí elas tinham lá a listinha das perguntas e uma das perguntas era essa: você se surpreende cada vez que você abre o forno? Porque a gente ouviu dizer que na cerâmica cada fornada é uma surpresa. A gente nunca sabe o que vai sair de dentro do forno. E aí eu respondi para elas: não, eu não tenho uma surpresa cada vez que eu abro o forno. Se isso acontecesse, era um sinal de que eu sou completamente incompetente. Porque vamos combinar? Eu faço cerâmica há 25 anos. Eu formulo os meus esmaltes. Eu sei a curva de queima desses esmaltes. Eu sei o tempo dessa queima. Eu sempre estou usando isso nas mesmas massas. É claro que eu sei o que esperar. Eu preciso saber o que esperar. Ainda mais se eu vou atender um cliente e ele me encomenda, por exemplo, eu quero uma saladeira azul. Precisa sair uma saladeira azul. Eu não posso abrir o forno e ter uma surpresa. E essa surpresa, ela é própria de quem está começando, especialmente porque quem está começando ou fazendo como um hobby não tem isso do fazer profissional, de ter que fazer sempre a mesma coisa. Cada vez é diferente. Cada vez você compra um esmalte diferente, aí realmente você não sabe o que esperar dali. Então, como que funciona essa questão da surpresa? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, isso aqui é velho, dá pra ver que é velho, até porque tá todo manchado aqui de velho. Isso aqui, por exemplo, um teste triaxial para eu chegar numa base de esmalte. Isso aqui é uma total surpresa. Daquelas assim de dar uma insônia no meio da noite, você fala, o que será que vai dar a hora que eu abrir o forno? Então, um monte de plaquinha, onde eu misturei alguns minerais em uma relação aqui de proporção, para eu entender como é que eles iam reagir entre si. Eu não sei muito bem o que esperar. Sei mais ou menos, porque, eu sei cada material, qual que é o ponto de fusão, como é que ele se comporta, mas eu não sei exatamente o que esperar daquilo ali. Aí isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma super surpresa. Por quê? Peguei algumas bases que me interessaram e fui adicionando combinações de óxidos, cinzas de lenha, de pizzaria, sabe? Cinza para ver como é que essa cinza vai reagir aqui nessa cor. Isso sim é uma surpresa. Mas, a partir do momento que eu cheguei nesse resultado, repeti esse resultado algumas vezes, eu já sei que é isso aqui que eu vou esperar. Não dá para eu abrir uma fornada onde eu tenho este esmalte que eu já fiz várias vezes e falar, nossa, tipo, não era isso. Acontece eventualmente? Acontece.
tá? E aí entra aquele pedaço de que assim, tem muitas variáveis na cerâmica que às vezes a gente escapa. Então, por exemplo, uma camada mais fina de um esmalte pode ser que mude a cor. Então, esse esmalte aqui, por exemplo, ele tem uma boa cobertura. Se eu tivesse uma camada um pouco mais fina, ele ia ficar mais translúcido e eu ia conseguir ver mais o fundo aqui, a cor da argila. Então, isso ia dar uma escurecida nesse esmalte. Então, essas pequenas variações, quanto mais experiência a gente tem, menos ela vai acontecer, mas isso pode ainda acontecer. Tem aí essas pequenas surpresinhas no meio da fornada, no meio da queima. Agora, o que eu falei para elas e que é o que eu acho que assim, não é porque a gente já tem experiência, porque a gente já tá trabalhando com cerâmica há muito tempo, porque nós não vamos ter uma surpresa cada vez que a gente abrir o forno. E aqui um adendo, existem vários tipos de queima. Queima elétrica, queima a gás, né? Queima com lenha, que envolve fogo. Nas queimas que envolvem fogo, sim, a gente tem muito mais variações de tudo que pode acontecer. Então a gente tem mais chances de ter essas surpresas. Ainda assim, dentro de um leque de surpresas esperadas. Então não é que vai sair uma coisa completamente que ninguém imaginaria. Existe um leque de possibilidades. Então ainda tem essa surpresa de qual será essa gama aqui de possibilidades que vai acontecer. Agora, o que continua existindo e precisa continuar existindo? É o encantamento. Então eu gosto mais de usar essa palavra do que a surpresa, porque senão fica parecendo que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, que a gente não vai controlar os resultados, que o forno é ser mágico, cheio de vontade, que é ele que vai determinar o que acontece com o nosso trabalho, e não é bem assim. Se a gente quer se profissionalizar fazendo cerâmica, a gente precisa ser capaz de mostrar para o nosso cliente o que ele pode esperar daquilo ali, e a gente tem que saber o que a gente pode esperar do nosso trabalho para poder cumprir com aquilo que a gente prometeu para o nosso cliente. Quando a gente conhece essas possíveis variações, a gente vai mostrar para o nosso cliente, olha, essas possíveis variações aqui, sua peça vai ficar aqui navegando entre elas, porque aí você está mostrando que você tem assim um comportamento, né, um conhecimento de um profissional naquilo que você faz e não de que, seja lá o que Deus quiser, que quem controla o resultado é o forno. Não é. Agora, onde é que mora essa questão do encantamento? Eu, por exemplo, eu adoro orquídeas, eu tenho muitas orquídeas na minha casa. Sempre que eu ganho uma orquídea de presente, que é uma flor que todo mundo quando vai visitar leva uma orquídea, né? E a orquídea, tadinha, a flor morreu, ela fica feia, né? Fica só aquela folha. Então sempre pego, depois que deixou, né, morreu a flor, eu tiro de dentro de casa e amarro nas árvores ali da casa. E elas ficam quase um ano sem dar flor. E de ano em ano, ela vai e floresce. Eu já sei que aquilo é uma orquídea, eu não estou esperando uma margarida. Eu já sei que uma é orquídea chocolate, que a outra é uma rosa, que a outra é amarela, que a outra é da branquinha. Eu já sei exatamente qual é a orquídea e o tipo e a cor da orquídea que vai nascer naquela plantinha que tá ali. Isso não impede que eu me encante cada vez que aquela florada maravilhosa acontece. Então esse encantamento, eu acredito que a gente que é ceramista, a gente nunca perde. E talvez por isso que essa palavra, né, da surpresa, o encantamento, isso se misture. Porque, poxa vida, a gente pensar que a gente pegou uma peça, enfiou num caldo cinza, cheio de pozinho, colocou dentro do forno e saiu isso aqui, isso é muito encantador, isso é muito mágico, isso é muito incrível. E eu acredito que são essas coisas, desses mistérios geológicos aí da natureza, que são um dos grandes fatores que seguem encantando a humanidade ao longo de tantos milhares de anos. Porque realmente é muito incrível a gente conseguir recriar ali dentro da atmosfera do nosso forno uma coisa que o planeta Terra levou centenas de milhares de anos para criar. E aí a gente vai com os nossos conhecimentos, ali a nossa alquimia e cria de novo aquilo ali. Então realmente existe um encantamento, não dá para negar que existe, mas ele precisa ser encantamento e não surpresa. E isso só vai acontecer com a prática. Para que a gente tenha um pouco mais de controle, e sempre lembrando disso, quando eu falo controle, não é porque assim, agora vai ser chato. Não, você vai continuar se encantando, mas você precisa aos poucos, caso você queira se profissionalizar, né, em fazer cerâmica e trabalhar com isso, transformar a cerâmica numa fonte de renda legal, prazerosa, saudável,
saudável, vai investigando melhor ali esses resultados. Então, o que pode causar surpresa dentro de um forno? A gente sempre tem temperaturas diferentes dentro desse forno. Que tal quando você for fazer os seus testes, né? For fazer ali as suas plaquinhas, tá aqui só para ficar organizado, mas era um monte de plaquinha dentro do forno. Se eu cheguei aqui numa cor que eu gostei, que tal experimentar isso em diferentes lugares do forno? Porque aí eu já consigo entender, nessa zona aqui que é mais fria, nessa zona que é mais quente, o esmalte se comporta assim, se comporta assado. Vou testar esse esmalte que eu adorei em diferentes cores das argilas que eu costumo usar, porque aí eu consigo já vislumbrar para que lado isso aqui vai. E dessa maneira você consegue continuar se encantando, você consegue entregar uma previsibilidade para o seu cliente e até para a sua expectativa também. Vamos combinar que a gente sempre tem uma expectativa altíssima para abrir o forno. E tem as coisas que vão acontecer eventualmente ali dentro, de uma trinca que estava ali prometida para acontecer, você não estava contando com ela, pode ser que ela aconteça, de uma peça de repente que não estava bem seca e foi colocada dentro do forno e aí ela explodiu. Então tem realmente coisas que podem acontecer, mas à medida que você vai ficando mais experiente, você vai tendo menos surpresas, esperamos assim, e mais encantamentos. E aí agora me conta, em que estágio desse que você tá? Você tá tendo muita surpresa ainda? Que tipo de surpresa que você tá tendo dentro do forno que eu quero te ajudar a resolver para que você passe só a se encantar, mas não a se surpreender? Conta aqui pra mim.